Ô, Daniel, como é que o boxe entrou na tua vida? Pô, a gente falou um monte de coisa aqui, mas acordei. Vamos falar agora porque que eu tô aqui, né? Pô, mas como é que o boxe entrou na tua vida? Pô, cara, porque... Eu tinha um funcionário, a gente conversava muito sobre luta, sobre boxe e tal. E, e um dia eu vejo no antigo Jornal do Brasil. Isso há quanto tempo? Vamos lá, vamos tentar... Isso foi em 89. Tá? Quer dizer, tem 35 anos. E aí eu vejo um anúncio no Jornal do Brasil que a Federação de Pugilismo do Rio de Janeiro ia fazer um curso de boxe. E eu não entendia, quando eu conversava com esse funcionário que eu tinha, a gente não entendia, mas eu principalmente, por que quando eu vi uma luta na televisão, um juiz, num determinado momento, um juiz aplicava a regra de uma maneira, e num momento igualzinho, um outro juiz aplicava completamente diferente. Na verdade, não era isso. Eu é que achava que o momento era igual, mas o momento não era igual da luta. E aí, quando eu vejo o anúncio no Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil é um jornal que já parou sei lá, tem mais de 20 anos que acabou o Jornal do Brasil. Ele voltou durante os meses, mas parou. A sede dele era ali na subida da Ponte Rio-Niterói, hoje é o Into. E eu vou te contar um negócio. Deu pena uma vez que eu passei lá, todo quebrado ali, os vidros quebrados, deu muita pena. Não, e o ponto era um ponto maravilhoso no Rio de Janeiro, né? E aí eu vi o anúncio, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as apostilas, vou aprender a regra, e meu objetivo foi esse. Quando eu cheguei para fazer o curso, o instrutor era um cara tão espetacular, que aliás é um cara que merece uma entrevista com vocês um dia, porque ele foi inclusive um dos principais handlers de cachorro do Rio de Janeiro. O que é isso? É o cara que ensina cachorro, que juiz de cachorro, de concursos do Kennel Club. Sim. É um cara que foi boxeador, treinava com grandes boxeadores como sparring, tem uma história de vida espetacular. Depois eu posso contar sobre... É um cara que eu acho que tem muita coisa para contar sobre diversos assuntos aqui. Quando eu cheguei para fazer o curso, eu fiquei muito impressionado, porque ele... cada regra do curso, ele contava uma história daquela regra. Quando eu comecei a fazer curso pelo Brasil de arbitragem, que a Confederação me pedia para fazer, eu seguia exatamente o modelo dele, que tornava as aulas muito interessantes. Entendi. Você contar um caso onde se utilizou aquela regra com um boxeador conhecido. Isso é muito legal de fazer, isso faz com que o aluno... Eu ficava impressionado com ele. Eu fui levando, resolvi ficar no curso até o final. Aí me formei, e aí disse para ele, olha, eu tenho uma profissão, eu me dou assim, com clientes, eu sou um dos diretores da empresa e eu não sei como é que os clientes podem encarar alguém que está metido com boxe, você não gosta de luta. Né? Ele falou, como não? Você tem que, pelo menos estreia, você tem que participar da estreia. E aí é a mosquinha que morde. Né? Você subir em cima do ringue, é muito gostoso. O que eu mais gosto de fazer, mais do que comentar, mais do que ter sido dirigente, é subir em cima do ringue, sempre foi. Tá, mesmo depois de dirigente, com comentário, quantos anos? Eu tenho 30, eu vou fazer 30 anos em fevereiro do ano que vem, lá no grupo Sport TV Combate, mas o que eu mais gostei até hoje sempre foi subir no ringue. Sempre aquela adrenalina na hora que eu estou passando entre as cordas. Isso é uma coisa, é um espetáculo isso. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, não, eu vou ficar, vou dar um jeito. E aí fui ficando. Aí, alguns anos depois, eu fui participar de um campeonato brasileiro, a federação me mandou participar de um campeonato brasileiro, foi quando eu ganhei o concurso de árbitro de revelação. Concurso não, o troféu de árbitro de revelação. E aí, no ano seguinte, já de melhor árbitro. E aí, quando eu voltei, lá do Campeonato Brasileiro, algumas regras que estavam sendo aplicadas no Rio de Janeiro estavam erradas. E eu disse, olha, está sendo aplicado, as regras estão erradas, porque é assim que a confederação age e tal. E aí quem era o diretor técnico, que nunca tinha chamado para fazer uma reunião com os árbitros, nunca tinha dado uma aula, nunca tinha feito uma reciclagem, esses anos todos que eu estava lá, ele disse, não concordo, no Rio vai ser assim. E aí o presidente, na época, tomou a decisão, não, no Rio vai ser como a confederação está fazendo, nós somos filiados à confederação. Aí ele disse, Aí o sujeito que era o diretor técnico arrumou as coisas dele assim, saiu da sala, eu estou fora. E aí fiz aquele silêncio, aí o presidente virou para mim e disse, e agora, Daniel? Ele disse, para fazer isso que ele faz, que é nada, ele só anotava ali os resultados, não dava uma palestra, não falava de regra. Isso é fácil de fazer, a gente não precisa disso, não precisa fazer, nós temos que seguir as regras.
E aí começou assim. Aí depois de um tempo eu fui chamado para fazer uma reciclagem no exterior, a segunda reciclagem, participei como juiz de luta de título mundial, e aí os organismos lá fora, quando a luta era no Brasil, valendo, por exemplo, latino-americano ou sul-americano, me colocavam para supervisionar a luta, e aí foi e a coisa virou uma cachaça. Luta é uma cachaça. E a empresa ficou. Né? E a empresa... A minha empresa? Não, a minha empresa continuou. Continuou, mas aí mas aí era uma coisa, comecei a participar de convenções mundiais, conheci, eu tive Don King nessa distância que eu tô de você, no auge do Don King. Tá? E o Don King pedindo ao Conselho Mundial de Boxe, você tinha para definir o ranking do Conselho, começava pelo peso palha, né, o mínimo, e ia subindo até chegar ao peso pesado. A discussão sobre o ranking da convenção. Tá? Cada organismo faz o seu ranking, mas o ranking da convenção é um que todo mundo participa e tal. Aí o Don King pediu a palavra, nessa distância que eu estou de você. Disse assim, olha, é o seguinte, foi na China isso, eu tenho uma reunião na China, nos Estados Unidos amanhã. Será que dá para a gente antecipar? Porque eu só tenho lutadores no pesado e no meio pesado. Dá para a gente inverter a pauta e colocar os pesados e os meio pesados na frente dos outros? E aí eu vi uma atitude do presidente do Conselho Mundial virar para ele e dizer, me desculpa, mas essa pauta foi estabelecida antes, e assim como o senhor tem uma reunião, que ele precisava pegar o avião naquele dia, ele não podia correr o risco de perder o voo para os Estados Unidos naquele dia. Tem outros aqui que também precisam viajar para sair da China. Eu não posso alterar a pauta depois de tudo combinado. E você sabe quem banca essa viagem? Eu não pagava para ir na convenção, nem hotel, nem a passagem. Eu fui para a China sem gastar um tostão. Porque quem paga isso, na verdade, são os promotores, essas convenções. Quem são os promotores? Não, os caras que promovem isso promovem os eventos de boxe. Sim. Isso estou falando em última análise, são eles promovem. O que eu estou falando, isso não é divulgado, tá? Sim. Mas onde é que você arruma o dinheiro para pagar a minha passagem? Quem vai pagar a minha estadia? Quem vai pagar a alimentação para eu ficar 5 dias na China? Por exemplo, a China foi um dos lugares, ou no Panamá, como eu fui, ou em Las Vegas. Quem paga isso? Quem paga isso é o dinheiro que é arrecadado com os promotores, porque os organismos mundiais vivem do dinheiro arrecadado de taxas. Entendi. E, eventualmente, de contribuições. E quem dá essas contribuições são os promotores. Tá? E o José Suleiman bateu firme. Não, a gente tem acordos aqui com outros e não vai ser. Ele ganhou um fã. Né, só porque tem esse cabelo aí, tu acha que tu vai assustar alguém? Cara, que legal. Eu tava pensando aqui, já foi ameaçado por algum lutador durante a luta querendo te pegar, te bater? Eu tive... A única coisa que eu tive, que não foi uma ameaça, foi um campeonato que teve no Paraná, em Londrina, era um campeonato brasileiro. Eu ainda fazia mais boxe amador, ainda não estava no boxe profissional. E eu nunca tinha desclassificado, aliás, foi a única vez que eu desclassifiquei alguém. Que o boxeador já tinha levado falta, ele estava muito faltoso, eu já tinha marcado a falta contra ele. E eu evitava o máximo o negócio de desclassificação e tal, sempre marcava a segunda e tal, demorava um pouquinho para não desclassificar. E ele estava apanhando. Ele pegou o protetor e jogou na plateia. Protetor de boca. Ah, porra, não pode. Você não pode não desclassificar, porque ele estava desrespeitando, não é só a mim, ele estava desrespeitando ao público, ele estava desrespeitando, ele era um boxeador do Paraná, estava desrespeitando o adversário, ele queria ganhar tempo. Então tirou o protetor com a mão e jogou assim para longe. Não teve jeito. Aí eu tive que desclassificar. Na hora que eu desci as escadas do ringue, eu ouvi alguém comentando assim, tinha que ser um paulista, eu não sou paulista, sou carioca, tinha que ser um paulista para vir aqui para desclassificar o nosso boxeador e tal. Mas não chegou a ser uma ameaça, né? Mas eu estava com um olho olhando para frente e o outro para o lado. E você apitando, qual foi a luta mais... Não tem apita, hein? Só para... você arbitrando. Desculpa, futebol. Você arbitrando. Tem que ser Red Bull por quê? Que eu lembrei de um vídeo que eu vi que depois eu vou perguntar a ele.